Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da Palavra de Deus todos os dias antes de dormir. E hoje nós vamos descobrir o que a Palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 9. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. A narrativa do evangelista João sempre traz Jesus em movimento. Então, ou Jesus está indo para uma festa, indo para uma cidade, saindo de um lado para outro, sempre caminhando. E aqui, neste momento, ele encontra um cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta ela é bastante emblemática, porque os judeus acreditavam que uma pessoa que estivesse doente, isso ocorria porque ele era pecador. E agora, olha só a situação. Se uma pessoa nascia doente, nascia cego ou nascia surdo, como seria a situação do pecado? Ele ou seus pais? Essa era a dúvida dos judeus, a dúvida também dos discípulos de Jesus. E aí, olha o que Jesus responde. Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus explica que a questão da doença é para que a manifestação do poder de Deus ocorra na vida daquelas pessoas, daquela pessoa que estiver doente. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Aqui nós vemos uma situação bastante interessante. As pessoas que estavam acostumadas a ver aquele rapaz cego pedindo esmolas ficaram admiradas e não o reconheceram. E ele tratou logo de dizer: Olha, sou eu mesmo, sou eu que estou aqui, não é nenhum outro. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então aqui, com certeza, os fariseus vão começar a reclamar e vão enfatizar a questão do sábado. Olha só. Versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Aqui nós temos a segunda dissensão entre os judeus a respeito de Jesus. A primeira dissensão nós tivemos no capítulo 7, versículo 43, que era a respeito da pessoa de Jesus. Então eles ficavam discutindo
se Jesus era o Cristo ou não, porque ele havia surgido vindo da Galileia. Então, a primeira discussão entre eles, a primeira divisão entre eles, era com respeito, o Cristo não poderia vir da Galileia, porque na Galileia não tinha nenhum profeta. E aí alguns acreditavam que Jesus era o Cristo e outros diziam que não por causa disso. Agora nós temos a segunda dissensão. A segunda dissensão diz respeito ao poder de Jesus, porque eles acreditavam que um homem pecador, alguns acreditavam que um homem pecador não poderia fazer os sinais que Jesus fazia, e outros acreditavam, ora, se ele é de Deus, ele teria que guardar o sábado. Então foi essa dissensão, essa divisão que houve entre eles a respeito de Jesus. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então, para o cego não havia dúvidas, Jesus era profeta. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele tem idade, falará de si mesmo. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. E essa questão de ser expulso da sinagoga não era simplesmente excluir da comunidade. A pessoa virava um pária, virava totalmente excluído, não só da comunidade, como de todos os direitos. É como se a pessoa deixasse de ser judeu. Isso era muito difícil naquele tempo. A pessoa provavelmente não teria condições de comprar, de vender, de fazer nenhum negócio, porque era um excluído da sinagoga. Então ficava difícil a sobrevivência. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Versículo 27, ele respondeu: já vos disse e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Aqui os judeus, os fariseus, foram traídos pela sua própria palavra. Porque nós vimos em leituras anteriores que eles duvidavam da missão de Jesus, porque Jesus vinha da Galileia. Então eles sabiam de onde Jesus tinha vindo. Então eles agora estavam ali tentando justificar a sua não crença no poder de Jesus por não saber de onde ele vinha. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Aqui ficou bastante evidente a questão da crença dos fariseus a respeito da doença.
Eles acreditavam verdadeiramente que uma pessoa doente, ela só poderia ser por causa dos seus pecados. Então, se este homem era cego de nascença, para eles é porque ele já havia nascido todo em pecado e não deveria estar com eles, e principalmente tentando ensinar eles. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aqui Jesus derruba de vez aquela crença que a doença era resultado do pecado. Porque os fariseus consideravam-se sãos, estavam vendo, mas para Jesus eles estavam cheios de pecado. E quando eles perguntam: Acaso nós somos cegos? Jesus devolve para eles a sua própria doutrina, dizendo: Ora, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Agora, como vocês dizem que estão vendo, isto mostra claramente que vocês têm pecado. Na realidade, o que Jesus está mostrando para eles é que a cegueira verdadeira é a cegueira espiritual. A pessoa pode ter todo o conhecimento, mas se ela não tiver o conhecimento espiritual, não tiver como enxergar as coisas espirituais, ela verdadeiramente está cega. E está cega pelos seus próprios pecados. A doença em si, a doença física, ela não traz complicações pecaminosas, vamos dizer assim. Mas a doença espiritual, esta sim, traz cegueira e traz condenação para o homem. Nesta noite, nós possamos, com este ensinamento de Jesus, tirar a nossa cegueira espiritual ou pedir a Ele para que cure a nossa cegueira espiritual, para que possamos ser livres dos nossos pecados e poder adentrar nas mansões celestiais da forma como Ele quer que entremos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela leitura que fizemos nesta noite, te agradecemos pelo ensinamento que nos foi dado pela pessoa do Senhor Jesus a respeito da cegueira. E a nossa oração nesta noite é que a nossa cegueira espiritual ela seja tirada, ela seja curada, para que possamos enxergar as tuas verdades. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem sido abençoado pela leitura que temos feito da palavra do Senhor todas as noites, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, inscreva-se para que possamos atingir o maior número possível de pessoas e todos possamos estar livres da nossa cegueira espiritual. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, para uma nova leitura da palavra do Senhor.